Graças te damos, Pai Celestial, por teu amor tão grande derramado por nós na cruz do Calvário. Jesus Cristo morrendo naquela cruz, Pai, era o Senhor dizendo para toda a humanidade: eu amo vocês. Gratidão, Senhor Jesus, por essa graça maravilhosa que me alcançou lá do fundo onde estava e me trouxe para a luz, me trouxe para o reino do seu Filho amado. Graças te damos, amado Espírito Santo, por testificar que somos filhos de Deus. Graças te damos, Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus, amém. Eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Podeis assentar, por gentileza. Nesse final de ano nós queremos meditar em algumas palavras tremendas que o Senhor Jesus, Ele deixou para nós. E dentre elas está João 11:40. Eu quero ministrar a vocês o seguinte título: a fé em Jesus Cristo manifesta a glória de Deus. Isso quer dizer que quando eu coloco toda a minha fé em Jesus Cristo, a glória de Deus se manifesta. Nós faremos um paralelo também de alguns personagens com a igreja hoje, e você poderá também estar vendo qual desses personagens mais fala com você. Então vamos ler o texto. Diz ali: respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Não te disse eu? Pode voltar de novo lá, Zeque. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Pode continuar. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Até aqui. Graças te dou porque me ouviste. Essa narração é da morte de Lázaro e também da sua ressurreição. Em Betânia, a 3 quilômetros de Jerusalém, morava uma família que eram amigos de Jesus. Morava Marta, Maria e Lázaro. Eles eram considerados amigos de Jesus. Então, certo dia, Lázaro adoeceu. E então, as suas irmãs mandam chamar Jesus. E Jesus, ele chega depois de 4 dias. E quando Jesus chega, Lázaro já estava morto, fazia 4 dias. Então eu quero explicar algo para você. Existe dentro de nós um verme chamado corrupção. E esse verme, ele só tem autorização de comer de dentro para fora a carne quando a morte declara a pessoa morta. Então, quando a Bíblia fala assim, 4 dias morto, quer dizer que estava morto mesmo. A corrupção já estava comendo e por isso já cheirava mal. Você já ouviu falar em algum momento da sua vida, salvos pelo gongo? Eu quero usar essa aplicação para você entender um pouco mais sobre essa história bíblica fantástica, a qual nós vamos tirar alguns princípios. Existia um costume em algum lugar desse planeta, que quando a pessoa morria, eles colocavam uma correntinha, uma cordinha dentro do caixão, e do lado de fora da terra tinha ali uma sineta. Então, caso a pessoa ela foi velada e morta, mas ela não tinha morrido, porque às vezes a pessoa fica 24 horas assim inerte e não morreu. Teve casos até 3 dias e a pessoa voltar. E então a pessoa estava enterrada, e aí se ela acorda, ela tocava o sineto, e aí ela foi salva pelo gongo. Alguém desenterrava ela, e ela foi salva. Por isso a expressão salvo pelo gongo. Mas a Bíblia está dizendo que fazia 4 dias que ele estava morto, ou seja, já estava morto. A corrupção já estava comendo, já cheirava mal. Então, só um milagre de Deus poderia reverter essa situação. Então, hoje na igreja do Senhor, também existe a família de Lázaro. Eu quero dizer, pessoas que pensam como Lázaro, pessoas que pensam como Marta e pessoas que pensam como Maria. Então, Maria representa na igreja o grupo daquelas pessoas que são mais íntimos do Senhor. Então, na igreja do Senhor sempre tem aqueles que são mais íntimos,
que procura estar mais tempo com o Senhor, procura orar, procura se dedicar, se render mais. Mas também existem as Martas, que representam aqueles que fazem e são fiéis à boa obra do Senhor. Aqueles que querem fazer e são fiéis à obra do Senhor. E Lázaro representa aqueles que estão na igreja, mas que estão sofrendo e também podem até chegar a óbito. E também não só óbito fisicamente, mas também pode chegar a óbito dos sonhos, a morrer os sonhos, a situações na vida dessa pessoa, por causa do sofrimento, pode causar morte em alguma dessas áreas da vida da pessoa. A pergunta é, com qual desses personagens você mais se identifica? Com Maria? Você tem mais intimidade com o Senhor? Você se identifica com Marta? Obras, você gosta de fazer obras vivas? Você se identifica com Lázaro? Você vive passando por sofrimento? Eu queria que você pensasse um momento sobre isso. Com qual desses personagens você mais se identifica? E nesse texto nos é relatado também a morte e a ressurreição de Lázaro, amigo de Jesus. E dentre as muitas lições preciosas, eu quero destacar a vocês que a fé em Jesus Cristo, ela manifesta a glória de Deus. Não importa a situação que você esteja passando, se a sua fé continua em Jesus, a glória de Deus será manifestada na sua vida. Então o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês, porque o Senhor Jesus disse, não disse a vocês, se creres, verás a glória de Deus? Não importa o que vocês estão passando, se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Aleluia. Olha ali, João 11:4. O primeiro texto é, situações difíceis, primeiro ponto é, situações difíceis são oportunidades para a manifestação da glória de Deus. Então, às vezes você está passando por momentos difíceis e você diz assim, agora é o fim. Não, situações difíceis são oportunidades que Deus nos dá para que a glória dele seja manifesta em nossas vidas. Olha o texto ali, ao receber a notícia, disse Jesus, que notícia? A notícia de que Lázaro estava enfermo, antes de ter morrido. Ao receber a notícia disse, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Queridos, eu quero que você compreenda que a mente de Jesus, ela já terminou para depois começar. Não é que nem a nossa que está aqui pensando no agora. Jesus já foi no futuro e já voltou. Então Jesus está dizendo o seguinte, ele vai morrer sim, mas essa enfermidade não é para a morte. Parece que se a gente lê esse versículo com a cabeça aqui na terra, nós não compreendemos. Nós temos que ter a mente de Deus para entender aquilo que está escrito. Jesus disse, essa enfermidade não é para a morte, mas ele morreu. Mas é que Jesus já tinha visto lá na frente, ele ressuscitando Lázaro. Então ele disse, olha, fique em paz. Muitas vezes você está esperando que Jesus venha solucionar um problema pequeno para você, e Jesus deixa o negócio agravar para que ele possa glorificar o nome dele. Por quê? Um problema pequeno, talvez uma pessoa dissesse assim, você resolveu, mas um problema difícil, extremamente difícil, a pessoa vai dizer, somente Deus pôde fazer isso. Então, a glória vai para quem? Para Deus, aleluia. Então, amados, precisamos crer em Deus nas situações difíceis. Quando passarmos por situações difíceis, precisamos crer em Deus e na sua palavra. Quando acontece algo sério em nossas vidas, nós queremos a presença de Jesus. Da mesma forma que Marta e Maria quiseram a presença de Jesus, qualquer pessoa que está passando por dificuldade, ele quer a presença de Jesus. Por quê? Porque a presença de Jesus é a presença de Deus. Porque a presença de Jesus, ela traz paz. Porque a presença de Jesus, ela traz soluções. Porque a presença de Jesus traz cura. A presença de Jesus traz vida, aleluia. Então, em momentos de dificuldades, nós queremos a presença do Senhor, porque ela nos faz bem em todos os aspectos. Assim também era aquela família. Agora eu quero começar uma comparação do diálogo de Marta com Jesus, de Maria com Jesus e de Lázaro com Jesus. Vamos aqui, você vai se identificando aí, e você vai tirando as pérolas, os princípios para a sua vida. Ouça o diálogo entre Marta e Jesus. João 11, 21 a 23, olha o que diz a Bíblia. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus,
teu irmão há de ressurgir. Então, Marta aqui se destaca pelas obras, ela prefere mais servir do que estar em intimidade. Ela está conversando com Jesus, e é como se soa assim a Marta dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. É como se ela estivesse dando uma pressãozinha em Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido. Mas agora eu sei que o Senhor chegou, e tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele vai fazer. E aí Jesus diz para ela: teu irmão há de ressuscitar. Porque no espírito de Jesus, ele já via ele ressuscitando Lázaro. Mas olha o que Marta entende. Marta disse assim: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus estava dizendo: Marta, daqui a pouco o teu irmão vai estar com você. Aleluia. Mas ela estava crendo que ele só ressuscitaria no último dia. Queridos, Jesus quer fazer um milagre hoje. Jesus queria fazer um milagre naquele momento, e Marta não estava crendo daquele jeito, da maneira correta. Jesus quer fazer um milagre hoje, e os que representam as Martas o esperam somente para o último dia. Meu irmão, minha irmã, não procrastine o milagre de Deus. Deus pode fazer o milagre na sua vida hoje. Deus pode mudar a sua situação hoje. Não creia que só amanhã ou só depois Ele vai mudar. Os que representam a Marta declaram que Jesus pode tudo, somente para o futuro. Então tem um grupo de pessoas na igreja que ele crê que o Senhor Jesus pode todas as coisas, mas só amanhã, hoje não. Qual grupo você pertence? Entende? Mas não crê o suficiente para manifestar a glória de Deus em suas vidas hoje. O que precisamos compreender? Precisamos canalizar a nossa fé somente em Cristo, crer que Ele pode hoje e não simplesmente amanhã. O diálogo entre Maria e Jesus agora, a outra irmã. Olha o versículo 32, 33 e 34. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Qual é a diferença desse diálogo? A diferença é que Maria, quando ela foi até Jesus, ela foi ao encontro de Jesus, e ela dobrou os joelhos, ela adorou Jesus. Ela falou a mesma coisa que Marta, mas ela falou de forma diferente. Ela falou prostrada, ela falou com respeito, ela falou com honra, ela falou com reconhecimento de que Jesus é. Ela disse assim: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Foi o que ela falou também, a mesma coisa. Só que olha que interessante, o que ela diz aqui: lançou-se aos seus pés. Então, aqueles que representam Maria, não importa a circunstância que eles estão vivendo, eles mantêm-se de joelhos, mantêm-se em adoração, mantêm-se no seu secreto, mantêm-se nos cultos, mantêm-se nos grupos familiares, mantêm-se em comunhão, conectado com o Senhor. A Bíblia diz que Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus, olha que lição que nós vamos tirar aqui. Os que representam Maria em situações difíceis, lança-se aos pés do Senhor Jesus. Os que representam Maria, não fica falando para lá e para cá, com um e com o outro, não. Ele se prostra diante do Senhor, na presença do Senhor. Os que representam Maria, são quebrantados e íntimos do Senhor. Os que representam Maria, atraem seguidores quebrantados a Jesus. Maria estava chorando e os judeus também chorando atrás dela. Ou seja, quem é íntimo do Senhor, ele traz pessoas para Jesus, pessoas que são quebrantadas também ao Senhor. Os que representam Maria, ouvem os ensinamentos de Jesus. Os que representam Maria não questionam o poder de Deus. Os que representam Maria têm visão do poder de Deus. Por que eu digo isso? Porque com Maria foi diferente. Quando Maria se prostrou, quando Jesus viu Maria chorando, quando Jesus viu as pessoas que seguiam ela chorando, vindo até Jesus, a Bíblia diz que Jesus comoveu-se de íntima compaixão. O que é isso? Isso no grego se chama embriaomai, que o termo traduzido significa comoveu-se profundamente.
ou seja, geralmente denota ira, essa comoção denota ira, ou seja, Jesus foi tomado de profunda tristeza e ira, por causa de todo o sofrimento, causado pela morte, por causa de Satanás e do pecado. Meu irmão, sabe o que Jesus está dizendo? Você já teve um velório, em algum momento você teve algum velório, então você vê que sempre tem ali um morto, ou uma pessoa que foi morta, e ali tem os familiares chorando e os amigos chorando. Jesus, por causa do quebrantamento de Maria, Jesus comoveu-se, e essa comoção, Jesus ficou irado, é como se Jesus falasse assim: Satanás, por que você fez isso de entrar o pecado no mundo, para gerar morte? Jesus, ele ficou irado com a morte, irado com Satanás, por provocar aquilo na humanidade. Então, meu irmão, você que me assiste pelas redes sociais, Jesus não é a favor da morte, por isso que Ele é a vida, por isso que Ele ressuscitou, e por isso que Ele ressuscita quem está com Ele, aleluia. Não foi Jesus o causador da morte, Ele morreu para nos dar vida. Então Jesus se ira, aleluia, Jesus se ira com toda essa situação. Então esse foi o diálogo, e aí ele disse assim: mostra onde ele está. Então, a intimidade com o Senhor, o quebrantamento, leva Jesus a resolver o problema. E ele chegou até onde Lázaro estava, e sabe qual foi o diálogo com Lázaro? Olha o versículo 43 e 44, olha ali o diálogo. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. É assim que você tem que ler a Bíblia, viu? Está dizendo, clamou com grande voz. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Queridos, aqui tem uma lição tremenda para nós da igreja. O milagre, o impossível, que é ressuscitar as pessoas das suas prisões, da morte, é com Jesus. Mas depois, todos sabem que a pessoa era toda enrolada com um lençol, com um lenço. E ele disse assim, agora depois que ele ressuscitou, mesmo estando morto, agora Jesus disse: desatai-o e deixai-o ir. Ou seja, a pessoa é livre, Jesus ressuscita o espírito dela, mas ela precisa estar na igreja, junto com o corpo de Cristo, porque aonde ela vai ser desatada e liberada é na igreja. Desatai-o e deixai-o ir. Ou seja, é a igreja que vai ajudando, tirando aquelas faixas que estavam podres em volta dele já. Isso é tremendo. Então, por que Jesus disse: Lázaro, vem para fora? Porque Jesus é tão tremendo, tão maravilhoso, Ele é a vida. Porque se Jesus dissesse: venham para fora, todos os mortos de todos os tempos sairiam dos túmulos. Um creu, dois creu, vocês não estão aqui ainda. Vocês estão pensando no Natal, no período do Natal já. É uma pena isso. Eu disse que Jesus tem todo o poder de ressuscitar todos os mortos, porque Ele vai fazer isso no último dia. E ninguém deu um amém, deu um glória a Deus. Está vendo quanto que a gente precisa crescer, amados? Valorizar as coisas espirituais. Ou seja, esse mesmo Jesus é que pode mudar a sua vida. Os que representam Lázaro são amigos de Deus. Abrem mão do seu próprio projeto de vida para fazer parte do projeto de Deus. Amado, tira a cabeça do seu problema um pouquinho, por favor. Quem aqui gostaria de ser amigo de Jesus como Lázaro? Espera, deixa eu falar primeiro. Lázaro falou assim: eu confio tanto em Jesus que eu vou morrer, eu sei que Ele vai me ressuscitar. Que às vezes tem situações que tem pessoas na igreja que ele tem um bom caráter, é uma pessoa que aceitou Jesus, e de repente ele ainda passa por sofrimento. Isso chama-se batismo de sofrimento, é a pessoa que sofre por amor de Cristo. Ou seja, quando Deus ele quer mostrar alguma coisa em relação a algumas pessoas, com quem que Ele pode contar? Só com os amigos. Quem está entendendo? Então é como se Jesus fosse assim: Lázaro, eu preciso mostrar a glória de Deus. Você morre, mas eu te ressuscito depois. O que me chamou a atenção numa das cenas do filme do The Chosen é que
o Tiaguinho, assim como Jesus chamava ele, falou assim: Senhor, o Senhor curou tanta gente, por que o Senhor não me cura? Aí ele disse assim: Tiago, você vai ser curado, mas quem seria curado e quem ficaria ainda com essa enfermidade e continuaria seguindo a eu como você? Olha o exemplo que você está dando aí, de amor, de gratidão. Você não blasfema, você não murmura, você vai ser curado. Mas muitas pessoas estão vindo por causa da sua fé em mim. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que tem pessoas que teve um acidente, aconteceu alguma coisa, ele se quebrou tudo e ele está manco. E aí ele quer que o Senhor cura ele. E aí um dia eu ouvi o Pio falando assim: em milagre não se mexe. Ou seja, você está mancando, mas era para você estar morto. Então você mancando, e você glorificando o Senhor mancando, dando uns pulinhos assim, você está glorificando o Senhor. Quem ficaria assim e continuaria na minha presença? Você vai ser curado. Aleluia. Então, os que representam Lázaro são os amigos de Deus, morrem para a carne, para glorificar a Deus em espírito. Aleluia. Os que representam Lázaro, mesmo que morram, permanecem vivos. Os que representam Lázaro vivem uma vida de obediência a Deus, ou seja, experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque o próprio Jesus disse: essa enfermidade de Lázaro, eu vou parafrasear, no contexto da Bíblia diz isso, é como se Jesus dissesse assim: essa enfermidade do meu amigo não é para morrer, eu vou lá ressuscitar ele. Não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Aleluia. Lázaro ressuscitou. Olha lá, o versículo 11:40 de novo. Olha o que Jesus disse. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Irmãos, aqui a ordem dos tratores altera o viaduto. Jesus está dizendo se creres, não está dizendo se veres. O maior problema de não acontecer a manifestação da glória de Deus na vida dos cristãos é porque eles querem ver para crer, eles querem alterar o que Jesus falou. E Jesus, não, é assim, tem que crer para ver. Se creres, meu irmão, esse final de ano depende de você crer. Esse início de ano depende de você crer. Como passou rápido esse ano e você viveu uma vida abundante, viveu uma vida próspera. Você viveu, o Senhor te sustentou esse ano. Você não acha que o mesmo Deus que te sustentou esse ano não vai sustentar o outro ano? Se creres, verás a glória de Deus no ano de 2024. Segundo ponto, renovação da mente manifesta a glória de Deus. Situações difíceis são oportunidades para você manifestar a glória de Deus. Renovação da mente manifesta a glória de Deus. Ou seja, quando você sabe quem você é em Deus e quem é Deus para você, a glória de Deus se manifesta. Cada dia mais você precisa saber quem é você e quem é Deus. Disse-lhe Jesus: não te hei dito, se creres verás a glória de Deus? Olha lá 1 João 5:19-20. Acompanhe comigo ali. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Irmão, segura um pouquinho aqui. Por que às vezes as dificuldades vêm? Está aí na Bíblia. Porque o mundo inteiro jaz no... Ou seja, o sistema desse mundo que gera as riquezas aí, jaz no maligno. Ou nós nos apegamos com Cristo e a sua palavra, ou nós não subsistiremos nesse mundo. Mas Jesus disse: coragem, eu venci o mundo. Olha lá, sabemos que somos de Deus. Você sabe que você é de Deus? Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Pronto, isso é fato. Isso é assim. Agora olha o próximo texto. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aleluia. Nós estamos em Jesus, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aleluia, queridos. Então, se você está em Jesus, você tem a vida eterna. Amados, precisa mudar a mente, isso precisa ser mudado.
Somente uma mente renovada consegue crer e ter a visão da glória de Deus. Somente uma mente que foi renovada, uma mente que crê que Jesus é Deus na sua vida, Jesus é o seu Senhor e Salvador, Jesus é o verdadeiro Deus, somente essa mente crê que o Senhor pode manifestar a sua glória em nossa vida. Por ter uma mente renovada, o justo por sua fé viverá. Estamos chegando num tempo, amados, que daqui por diante até a volta de Cristo, queridos, nós vamos simplesmente ter que viver pela fé. Isso aqui não é opcional. Nós viveremos pela fé. Mas a fé tem um fundamento. O fundamento é a palavra de Deus. Então, quando a Bíblia diz o justo por sua fé viverá, está dizendo, o justo viverá por aquilo que a palavra diz a respeito dele. Por isso que nós dizemos, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Por isso que nós falamos assim. Somente uma mente renovada consegue crer e ter a visão da glória de Deus. Olha lá Hebreus 10, 38 a 39. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Meu irmão, minha irmã, como é que você conserva a sua alma? Você conserva a sua alma crendo em Jesus Cristo, não recuando, mas avançando, avançando, avançando na fé, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Nós não somos daquele que retrocede. A minha esposa, ela tem, quando nós estamos viajando, que nós erramos o caminho, a primeira coisa que eu faço é olhar se tem gasolina. Se tiver gasolina, eu digo, só vou para frente, eu não vou para trás. Eu só vou para frente. Aleluia. Queridos, eu tenho dito o seguinte, os nossos olhos são para frente, o nosso nariz é para frente, a nossa boca é para frente, o sentido dos braços é para frente, os pés é para frente. Por que que você está querendo voltar para trás? Meu Deus. Essa renovação de mente envolve mudança em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos mudar a nossa maneira de ver as coisas. Nós precisamos mudar a nossa maneira de ver os princípios da vida. Nós precisamos mudar a cosmovisão da nossa vida. O que é a cosmovisão da nossa vida? É um conjunto de experiências que uma pessoa vive e aí ela começa a estabelecer padrões na vida dela. Então isso eu penso assim, isso eu penso assim, isso eu penso assim. Mas agora nós precisamos entender que os padrões são os bíblicos, os que funcionam, meu querido. Quando você usa um padrão bíblico, você coloca Deus no negócio. Quando você usa um padrão mundano, é você o responsável pelo negócio. Quando você usa um padrão bíblico, Deus te sustenta naquilo. Quando você usa o que você quer, é você que é responsável para se sustentar. Então agora eu quero começar a falar com vocês algumas coisas que nós entendemos errado e que nós precisamos crer da maneira certa, mudar a nossa mente. Como eu disse aqui, nós precisamos aprender da maneira correta. Primeiro, em relação aqui às áreas da nossa vida, mudar a nossa mente. Tiago 1, 21 a 25, olha comigo aqui, Tiago 1, 21 a 25. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Segura um pouquinho aqui, Ezequiel. Quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, instantaneamente o seu espírito humano, ele nasce de novo, instantaneamente. Mas a alma, o psique, ele é um processo. E como que eu salvo a minha alma? Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Antes, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Ou seja, tudo aquilo que eu aprendi com o mundo, todos os princípios, rudimentos que eu aprendi com o mundo, eu vou jogando fora isso e eu vou acolhendo a palavra com mansidão e implantada em mim. E aí o que acontece? Ela é poderosa para salvar a minha alma. Então o que salva a sua alma é a palavra de Deus. Então eu preciso receber a palavra de Deus com mansidão. Ou seja, quando uma palavra ela confronta você, o que a Bíblia está dizendo? Acolha ela. Não é a palavra que está errada, é você que precisa se ajustar à palavra. Segunda coisa, renovação da mente inclui renovar a sua maneira de crer. Como você crê em relação à salvação? Como você crê em relação à salvação? Ainda hoje tem pessoas que acham que tem que pagar a salvação.
E por isso ficam fazendo penitência, por isso ficam fazendo sacrifícios que não são mais necessários. Por que elas fazem isso? Fazem porque elas querem fazer obras para tentar alcançar o coração de Deus. E Deus já deixou claro, salvação não é vendida, salvação é dada como presente. É só você ver a quantidade de pessoas que ainda acham que fazendo alguma coisa vão ser salvos. Mas a salvação é pela graça, por meio da fé. Não é pelo que eu fiz, e sim pelo que Jesus fez na sua obra perfeita e consumada. Eu preciso ajustar essas coisas. Olha lá Efésios 2, 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Irmãos, dom é presente. Não adianta você dizer assim, você pergunta para uma pessoa que não aceitou Jesus ainda, você diz para ela assim, você quer aceitar Jesus? Ele já diz assim, eu sou um bom marido, eu sou um bom, não deixo faltar nada em casa. É obra, não entendeu nada ainda. Salvação, você pode ser bom marido, a pessoa pode ser bom marido, pode ser bom isso, bom aquilo, se não tem Jesus, vai para o inferno. Porque a salvação é pela graça, só Jesus dá salvação. Olha lá, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então não vem não de obras, para que ninguém se glorie. Meu irmão, se a salvação fosse pelas obras, só os ricos se salvariam. Quem aqui tem dinheiro para fazer obra? Constantemente. Entende isso? Então o Senhor fez de um jeito que todo mundo pode ser salvo, tanto quem tem como quem não tem. Olha lá, continua. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus. O que você precisa compreender, amados, que nós precisamos compreender. Um dia você nasceu da barriga da sua mãe, mas um dia você nasceu do Espírito por Cristo Jesus. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Ou seja, as obras não salvam, mas depois que eu estou salvo, aí eu faço boas obras. Porque aí eu não faço para ser salvo, eu faço por gratidão, porque já sou salvo. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Aleluia. É assim que temos que crer para a salvação. Diga comigo, salvação é pela graça, por meio da fé. Olha como é que é a salvação. Você crê que Jesus morreu na cruz por você e te salvou? Creio, pronto. É assim, aleluia. O batismo, vamos crer em relação ao batismo. Tem tanto misticismo sobre o batismo. Vamos entender como crer em relação ao batismo. Batismo significa a nossa inclusão na morte de Cristo e na vida de Cristo. Ou seja, o batismo simboliza isso. Cristo morreu, eu morri com Ele. Cristo foi sepultado, eu fui sepultado com Ele. Cristo ressuscitou, eu ressuscitei com Ele. Isso está na Bíblia. Romanos 6, 3 a 8, olha o que diz lá. Vamos entender sobre isso. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Meu irmão, se nós crêssemos no batismo, como está dizendo ali, todos que foram batizados já estavam vivendo em novidade de vida. É isso que a Bíblia diz. Continua para você ver, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem. Ou seja, esses problemas que você luta tanto, essas lutas de sentimento, de emoções desequilibrado, e um monte de coisa, um monte de confusão que às vezes está dentro de você, é só você entender que isso já foi crucificado na cruz do Calvário, olha lá. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o vosso velho homem. Se você nasceu de Cristo, você é um novo homem, uma nova mulher. Por que você está vivendo ainda como velha criatura? Cheio de mimimi, cheio de... Quem está aí? Olha lá, para que o corpo do pecado seja destruído. Por que você está lutando contra o corpo do pecado se ele já foi destruído? E não sirvamos o pecado como escravos. Meu Deus, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Justificado quer dizer, Deus Pai dizendo assim, você creu em Cristo Jesus, você se batizou, você se identificou com a morte de Cristo, então eu, Deus Pai Todo-Poderoso, da mais alta instância no universo, não te condeno mais, está justificado. Ora, se já, é condicional, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Meu irmão, minha irmã, se você morreu com Cristo, viva com Cristo.
é mais leve. O casamento, tem muita gente que casou e não sabe o que é casamento. Casamento, biblicamente falando, é uma expressão pública do relacionamento de Cristo e a igreja, através do esposo e da esposa. Vou de novo, casamento é uma expressão pública do relacionamento de Cristo e a igreja, através do esposo e da esposa. É mais ou menos assim, se você quer ver como que Cristo trata a igreja, e como que a igreja trata Cristo, veja como que o Paulinho e a Eva se dá. Você que é casado, põe você também. É isso que está dizendo aqui. Olha lá, Efésios 5, 28 a 29, 32 e a 33, mas depois eu leio isso. Eu quero dizer algo para você. A Bíblia fala assim, homens, para o homem é mais difícil, querido. Escute o que eu vou falar. Por que é mais difícil? Olha o que Deus pede para o homem. Maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja? Ele morreu crucificado pela igreja. Então ele está dizendo, marido, se necessário for, morra pela igreja, morra pela sua esposa. Então significa, queridos, eu vou dizer algo aqui para vocês que eu disse ontem em Cianorte. Se você está andando no meio da multidão, quem que tem que ir na frente abrindo o caminho é o homem, não a mulher na frente. Isso é dar a vida pela mulher. Alô? Você está aí? Tem uma multidão, você está no meio da multidão. O homem vai na frente como um escudo, abrindo ali o caminho, e a mulher atrás. Eu vi um Reels esses dias que a mulher foi na frente, o homem veio e deu um soco na cabeça da mulher, e o marido não sabia nem o que fazer. Então, o homem morrer pela mulher significa ir à frente. Vida não é dinheiro, tempo não é vida, tempo não é dinheiro, tempo é vida. Então, o que é morrer pela mulher? Dar tempo a ela. Tirar um tempo de qualidade para ela. O que dá a vida pela mulher? É você andar na calçada, é quando você estiver andando na rua, o lado da calçada é a mulher que fica, você fica do lado do meio-fio. Porque se vier um carro desgovernado, você vai morrer, não ela. Vamos parar de ser criança na Bíblia e começar a entender o que Deus está falando? Na palavra de Deus? Então, se necessário for o marido, precisa morrer pela mulher. Se alguém vai no shopping com a mulher, se for subindo, o marido vai embaixo, apoiando as costas dela. Se ela desequilibrar e querer cair, ele segura. Se for descendo, ele vai na frente ou do lado, segurando ela. Marido, ame a vossa mulher, como Cristo amou a igreja. Pastor, por que você não fala da mulher? Porque se você for esse marido, a mulher vai submeter a você. Porque toda mulher é sábia, se ela vê um homem que ama ela, ela se submete e pronto. Meu Deus. Então, vamos lá ler agora o texto. Olha lá. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Então, o homem que ama o seu próprio corpo, ele ama a mulher, porque é igual. O corpo da mulher é o corpo dele. Olha lá. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Então, eu estou brigando muito com a minha esposa. Você não se ama. Olha lá, continua. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Queridos, quer ver uma coisa interessante? Vai no churrasco lá, está os homens na beira da churrasqueira lá, comendo carne uma atrás da outra, e a mulher sem comer nada, não leva um pedaço para a mulher. Eu sei que vocês esquecem. Que nós esquecemos, né? Olha lá. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e cuida dela. Então você está num churrasco, numa festa, está comendo, e aí não lembra de levar um pedaço para a mulher. Alô? Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então casamento é muito mais. Tem pessoas aí que tinha que entender, fazer o curso de noivo de novo, casar de novo. Da entrega da vida ao Senhor. Entregar a vida ao Senhor Jesus, querido, é uma decisão pessoal. Aquele que entrega a vida para Jesus com uma decisão pessoal, ele nunca volta atrás. Ah, desviou porque nunca entregou. É uma decisão pessoal, total e crescente. Ou seja, ela vai crescendo, começa pequeno e vai crescendo, não diminuindo, não decrescente. Uma vez que você se entregou, a entrega vai sendo cada vez maior. Olha ali Paulo, olha como é que Paulo terminou aqui, ó, Gálatas 2, 20 e Romanos 1, 17.
Olha que Paulo está falando, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo está dizendo, olha, cada dia mais eu estou com Cristo, eu estou crucificado com Ele. Ou seja, a vida de Cristo está vivendo na minha vida, através da minha vida. Olha ali Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, você está aqui, ó, fé em fé, fé em fé, mas nunca assim, fé em fé retrocedendo, é para frente. Aleluia. Eu expulso dessa igreja todo espírito de caranguejo, de voltar para o lado e para trás. Vocês estão aí? Então, dízimos e ofertas. Eu estou falando como você crê da maneira correta. Dízimos e ofertas é uma atitude de fé, baseado no relacionamento íntimo de um filho para com o pai. Ou seja, quem não tem fé, quem não se relaciona com o pai, não precisa dar dízimo. Por quê? Porque ele não tem fé e não se relaciona com o pai. Então não tem sentido ele dar dízimo. Quem está aí? Dízimo é para quem tem fé, para quem se relaciona com o pai e com o filho. É o reconhecimento cheio de gratidão por saber que tudo o que se tem e veio por causa dele. Ou seja, o menor é abençoado pelo maior. Quando eu sei que eu sou menor, eu sou abençoado pelo maior, que é Deus, então eu dizimo e oferto por gratidão. Olha lá, 2 Coríntios 9:7, Hebreus 7:7 e Atos 20:25, olha o que diz. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Olha o próximo texto. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Olha o outro texto. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do nosso Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Aleluia. Só existe 2 grupos na terra, os que dão e os que recebem. Qual que você quer fazer parte? Se você faz parte dos que dão, você vai ajudar os que recebem. Quem está aí? Porque os que recebem não têm fé para dar. A dedicação dos filhos e outros mais, tantas outras coisas, que não temos tempo, que nem Hebreus fala, eu queria tempo, falta tempo para dizer de tudo isso. Mas renovar a fé, Hebreus 11, 1 e 2, olha lá, precisamos renovar nossa fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que se não veem. Ou seja, a fé ela tem um fundamento, ela tem uma certeza. Qual é a certeza? O que a palavra disse. Se eu crio na palavra, aí eu posso esperar aquilo que eu não estou vendo. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Aleluia. Ou seja, nós precisamos renovar a fé para quê? Para abandonarmos a frieza espiritual, porque a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam. Meu irmão, eu estou liberando vocês, no bom sentido, você é livre, mas eu estou só liberando vocês. Começa a dar uma olhadinha pelas redes sociais, o que está acontecendo no mundo já. E depois você vai na Bíblia e começa a ver se já não estava escrito na Bíblia. Então, se o que está acontecendo no mundo, por exemplo, água no deserto, rios no deserto, está acontecendo agora. Mas a Bíblia já disse que ia acontecer rios no deserto. Então, se está acontecendo rios no deserto, você acha que o restante não vai cumprir? Então, meu irmão, abandona a frieza espiritual, se fortaleça na fé, tire as dúvidas. Ou seja, como é que você vai se fortalecer na fé, renovar na fé? Renovando a cada dia a nossa confiança em Deus, por meio de Cristo Jesus. O que o político está falando? O que o jornalista está falando? O que meu vizinho está falando? E você pega tudo isso e diz assim, ouça o que Deus está falando. Não interessa o que o vizinho está falando, o que o político está falando, o que não sei quem está falando. O que interessa para mim nesses últimos dias é que o que Deus está falando. Porque Ele diz que até rio no deserto e o rio está lá. Meu Deus, buscando mais comunhão com Ele, em oração e a leitura da palavra. Estabelecer alvos de fé. Como é que você estabelece alvos de fé? Diga comigo, eu creio, recebo, declaro e por isso espero.
Então, isso aqui é estabelecer algo de fé. Então, eu creio que isso vai acontecer, por isso eu recebo isso que eu creio que vai acontecer, e eu declaro pela palavra, e por isso eu posso esperar. Renovar a esperança. Romanos 15, 13, olha o que diz a Bíblia. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. Mas nós estamos chegando no final de ano, mas nós não somos daquele que fica prostrado. Está dizendo, renove a sua esperança. O Deus da esperança vos encha de todo gozo, de toda paz no vosso crer. Você chega no final do ano crendo com todo gozo, com toda paz, porque o nosso Deus é um Deus de esperança. Aleluia. Tem promessas começando a cumprir na minha vida hoje, nesses dias, estão se cumprindo na minha vida. Já passou 23 anos para cumprir, e eu esperei, porque eu criei desde o começo, e Deus manifestou. Olha lá, para que sejais ricos de esperança, no poder do Espírito Santo. Irmãos, não é você ser rico no seu poder, rico no poder do Espírito Santo, em esperança no poder do Espírito Santo. Tem uns detalhes aqui que a gente tem que prestar atenção. Meu Deus, esperança de vitórias em meio às crises e adversidades. Eu ministrava no grupo de homens lá, eu ministrava o seguinte: Deus desafia a lógica do melhor momento. Ou seja, quando todo mundo está dizendo tem crise, eu digo eu estou em Cristo. Eu estou esperando a maior crise. Eu falei assim, eu estou em Cristo. Se você está esperando crise, é problema seu. Eu estou esperando em Cristo. A minha esperança está em Cristo Jesus. Eu não estou esperando crise, não estou me preparando para crise, porque quem tem Cristo não tem crise. Meu Deus, aleluia, glória a Deus. Esperança na salvação de vidas que ainda se encontram distanciadas do Senhor. A isso sim eu tenho uma preocupação. A minha oração praticamente quase todos os dias é assim: Senhor, eu rogo a Ti, eu intercedo a Ti por aqueles que ainda hão de crer em Cristo Jesus e vão ser salvos. Aí sim eu estou preocupado com pessoas que, se morrer hoje, não têm salvação. Esperança na redenção e libertação da nossa pátria, do nosso país. Aleluia. Nós precisamos nesses últimos dias renovar o amor. A pergunta é, meu irmão, qual pessoa que pode se tornar inútil e mesmo assim nós vamos continuando servindo ela, amando ela? Nós estamos numa sociedade que o inútil é descartado. Por que eu falo inútil? Porque esse amor aqui é o amor ágape. Ou seja, quem você vai servir esperando nada em troca? Isso é amor de Deus. Quando você serve uma pessoa sem esperar nada em troca. Porque quando você diz que ama esperando algo em troca, isso não é o amor de Deus. Isso é amor humano, é amor imperfeito. Eu te amo porque você fez isso para mim. Qual é a pessoa que pode se tornar inútil e mesmo assim você vai continuar amando ela? Alô? Quem tem pais idosos aqui? Quando a pessoa fica idosa, ela fica bem ligeira, não fica? Os pensamentos dela bem rápido, né? Ela consegue fazer tudo sozinho, né? Mas um dia eles foram jovens, assim como você. Então, precisamos renovar o amor. Amor que se manifesta em perdão incondicional. Amor que gera interesse, ajuda, conforto e tudo mais. A palavra de Deus nos conclama a uma renovação no amor. Renove suas declarações diante do Senhor. Renove sua fé, sua esperança e seu amor. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo já derramou o seu amor em nossos corações. Amados, eu nunca vi ninguém, na hora da sua morte, achar ruim de ter amado, de ter perdoado. E eu nunca vi ninguém na hora da morte, dificilmente você vai ver isso, a pessoa se vangloriar por ter não perdoado e por não ter amado. Pastor, o que você está fazendo com a gente? Eu estou preparando você para a eternidade. Nós já estamos vivendo a eternidade. Mas como pastor, que é aquele que alimenta, eu tenho que trazer um alimento que te fortalece.
Posso brincar com você? Levanta a cabeça. Começa a enxergar coisas maiores. Olha só o que diz Colossenses 3, versículo 1. Coloca para mim, por gentileza, Ezequiel. Começa a pensar em coisas maiores. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Você percebeu que a gente fica buscando só as coisas aqui da terra? Olha lá, continua. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Pastor, você está ficando maluco? Não, estou ficando diferenciado. Eu estou dizendo para você que você precisa começar a viver aqui na terra de lá para cá. A Bíblia diz que eu estou assentado nos lugares celestiais, assentado num trono. Eu achei fantástico quando colocaram aquela foto minha no Reset, sentado num trono. É assim que eu me vejo, sentado naquele trono bonito, governando em Cristo, de lá para cá. Mas essa proposta não é só para mim. A Bíblia diz que todos aqueles que creem em Jesus foram transportados do reino de treva para o reino de luz, o reino do Filho amado, assentado muito acima dos principados e potestades. Olha lá, então o Senhor está dizendo, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Olha lá o terceiro. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo e em Deus. Nós temos uma vida escondida com Cristo, amados. E nós precisamos manifestar essa vida aqui na terra. Então a questão é, o que estamos fazendo aqui ainda? Meu irmão, a minha esposa, ela orou para Deus não me arrebatar, porque ela já foi arrebatada, ela viu o céu, é lindo. Ela falou assim, Senhor, não deixa o Paulinho ver, porque senão ele não volta, eu não volto mesmo. Eu vi um pouquinho, já deu vontade de ficar. Ela falou assim, Senhor, não deixa ele ver. Lázaro estava morto, mas Jesus o ressuscitou. Percebe que nós estamos com aquele que nem a morte para ele. Por que temer se Jesus, Ele é o autor da vida? Se Ele é o nosso futuro? Aleluia! O que eu vou levar para a eternidade, a não ser as pessoas que eu amei e que eu servi? Eu fiz muito culto fúnebre. E tem um texto na Bíblia que fala assim, descanse em paz e que as suas obras o acompanhem. Os prédios que você construir aqui, tudo que você construir aqui, vai caber no caixão? O que você vai levar, escute, o que você vai levar são as pessoas que você amou e as pessoas que você serviu, porque Deus falou, Jesus falou, se você diz que ama Deus que não vê, e não ama seu irmão que vê, você é mentiroso e a verdade não está em você. Pastor, o que você está querendo dizer? Se você não ama quem está próximo de você, você vai amar quem? Ainda há tempo de você reconsiderar, ressignificar muita coisa na sua vida, ainda este ano. As pessoas que foram para o grande reset, elas voltaram resetadas e estão resetando. Ainda há tempo de você tomar uma atitude. Porque se você fizer as mesmas coisas que você fez esse ano, no ano de 2024, você vai alcançar o mesmo resultado. Por isso que final de ano muitas pessoas ficam frustradas. Por quê? Porque elas ficam repetindo ciclos. Faz a mesma coisa e quer resultado diferente. Decida hoje, eu vou começar a fazer em Cristo coisas novas. Eu quero ver a glória de Deus se manifestando na minha vida. Eu quero ver a glória de Deus se manifestando no meu casamento, na minha vida profissional, ministerial, nos meus negócios. Eu quero ver o manifestar da glória de Deus. E Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. Quero convidar o Ministério da Música, por gentileza. Conclusão, um resumo aqui para você. A fé em Cristo Jesus manifesta a glória de Deus. Situações difíceis são oportunidades para a manifestação da glória de Deus. Então, em situações difíceis, ao invés de murmurar, saiba, você tem uma oportunidade diante de você. Você se identifica com qual dos três?
com Maria, Marta ou Lázaro. O momento que você está passando é de sofrimento? Você está praticando obras? Ou você está tendo mais intimidade com o Senhor? Ou você já é Lázaro que ressuscitou os teus sonhos, ressuscitou tudo, e você está dizendo, eu estou maravilhado com Jesus, eu não sabia que Jesus podia fazer isso agora comigo, e Ele já fez. Renovação da mente. Você precisa entender que é crer para ver, não é ver para crer. Renovação da mente é saber que você vai viver pela fé. Renovação da mente inclui sua maneira de crer em cada situação da vida. Por isso que eu digo assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Conforme a Bíblia diz, eu creio, e isso renova a minha mente. Então, o impossível se torna possível para mim. Coloque-se em pé, por gentileza. Diga assim: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo me perdoou, morrendo na cruz, derramando o seu sangue, e eu recebo esse perdão, e eu recebo esse amor. Eu creio também que Ele ressuscitou ao terceiro dia, dando a prova, o recibo de que Ele me salvou, e Ele me justificou. Agora eu sou justo, não porque eu fiz obras, não porque eu fiz certo e errado, mas porque Jesus fez tudo o que era para ser feito, e eu criei nele. Eu creio também que o meu Senhor Jesus, Ele subiu aos céus e se assentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e de lá intercede por nós. A esse Cristo Jesus eu declaro que é o meu único e suficiente Salvador e Senhor, e enquanto vida tiver, a Ele eu sirvo, a Ele eu amo, servindo pessoas e amando pessoas. Se você crê nisso, diga amém. Se você disse amém, aleluia, você está salvo, você tem a vida eterna. Então espere os milagres de Jesus na sua vida, para você viver as maravilhas dele ainda em vida, antes de morrer. Continue abençoados.